quando a gente aborda diversos tipos de paliativos ou de soluções eletrônicas para a segurança pública, a gente precisa muitas vezes entender o que é a insegurança pública ou a segurança pública e o que isso engloba, né? Uhum. Eu já estava assistindo umas aulas do nosso professor e eu sei que eu fiz uma colinha, né? Nós temos alguns pilares que fazem parte da segurança pública. Isso, Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é o começo para a gente entender o que é esse sentimento que depois vem com a segurança, né? Nós ainda, né, bebemos da escola clássica, da ordem pública. É claro que já existe um conceito novo por parte da ONU que trata de segurança humana. Só que a segurança humana ela está muito vinculada ao IDH, ao Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é aquele índice que todas as cidades do mundo todo participam, não é? Sim, nós temos desde o IDH de um país até, no caso do Brasil, o IDH é medido pelo IBGE através das zonas eleitorais. Então, a gente consegue medir, até mesmo dentro de um bairro, se tiver várias zonas eleitorais, como é que está o IDH dentro do próprio bairro. Então, nós temos cidades com IDHs altos e, às vezes, regiões com IDH muito baixo. E quais são, assim, o que eles levam em conta para chegar a esse número? Tem algumas características? Sim, é um questionário que tem que ser aplicado para verificar desde de renda até mesmo as condições de acessibilidade a serviços, seja do Estado, sejam particulares. Então, a segurança humana ela está muito vinculada ao IDH. Mas o IDH por si só, ele não consegue responder todas as questões humanas relativas à insegurança ou ao medo do crime. Então, você pode ter um bairro com um IDH alto e, no entanto, quando você vai fazer uma pesquisa de medo do crime ou de sensação de segurança, como se usa aqui no Brasil, né? Você verifica que mesmo sendo um bairro, vocês estão do lado do Morumbi. E o Morumbi infelizmente, próximo ao Palácio do Governo, é um dos bairros mais violentos da cidade de São Paulo. Mas em termos de homicídio e latrocínio, por exemplo. Isso será que os criminosos vão para esse bairro porque tem uma renda mais alta? O crime ele migra, o crime ele fica migrando. Então, a função da polícia é exatamente estudar. Hoje em dia, a polícia, mais do que ficar preocupada, por isso que eu falo a questão do direito, né? O campo de estudo da polícia passa pelo direito, né? Passa pela psicologia, principalmente a psicologia social, a gente entender o comportamento das massas, quer estas massas estejam em paz ou quer elas estejam violentas ou como elas podem progredir para a violência, como a gente cuida de um estádio de futebol. Como é que eu sei que aquele estádio de futebol, que aquele determinado jogo não vai descambar para a violência? Então a gente tem que estar monitorando todos esses aspectos e o aspecto sociológico, da sociologia. Enquanto aspecto sociológico, a polícia, ela não está preocupada tanto com a tipificação criminal, homicídio, latrocínio, não. Me preocupa, por exemplo, o fenômeno da morte violenta, em que um ser humano deliberadamente vai e mata outro ser humano. E muitas vezes por coisas irrisórias, R$1, banais, R$2, né? Banais. A esmagadora maioria dos homicídios são banais. Normalmente, no caso dos homicídios, o homicídio ele é tido como o principal indicador de violência. São as Nações Unidas que estabelecem isso. Entretanto, não é o fenômeno que traz mais insegurança. Ah, não? Não. E qual é esse fenômeno? É o roubo. É o roubo e o furto. As pessoas elas não deixam de ir a certos lugares ou abster-se de estar em determinadas horas do dia
na via pública porque elas têm medo de morrer. É porque elas têm medo de ser roubadas. Isso é tecnologia para a vida.